enorme estar aqui no programa Envolve 50 Mais TV com o quadro de saúde integrativa. Eu sou a Caterine Bornancin, sou fonoaudióloga, especialista em neurociência, aparelhos auditivos e processamento auditivos. E a cada 15 dias nós vamos nos encontrar aqui para falar de uma forma leve sobre a saúde, trazendo temas que a gente possa entender no nosso dia a dia. E também eu gostaria de que você deixasse também informações de temas que vocês gostariam de assistir aqui comigo. E hoje, para minha estreia, eu convidei uma pessoa muito especial para estar aqui comigo hoje, a Letícia Menezes. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. O prazer é todo meu, né? Porque é uma honra estar fazendo parte da sua estreia e com um assunto muito interessante, que é o que nós vamos fazer, né? Sim. Então, eu sou Letícia Menezes, eu sou técnica em nutrição e dieta, sou atleta de fisiculturismo, e também sou coach. E assim, nós vemos muita questão envolvendo a audição. Que é o que a gente vai tratar aqui hoje. Como a alimentação, ela envolve toda essa questão, né? Que está relacionada justamente... Porque às vezes as pessoas nem entendem como que funciona todo no nosso corpo, né? Essa preparação que o alimento faz para que nós possamos gerenciar toda essa saúde, né? Sim, eu acho que é importante, antes da gente entrar nesse tema da nutrição, explicar para o pessoal o que é a audição, como funciona o nosso sistema auditivo, né? Então, o nosso sistema auditivo é através da nossa orelha que começa tudo, né? Então, nós temos 3 orelhas. A orelha externa, né, que é o pavilhão acústico, é o que a gente consegue enxergar. Logo entrando no canal auditivo, a gente tem a membrana timpânica, que é a orelha média, junto com os ossículos, que são os menores ossinhos do nosso corpo. E logo depois a gente encontra a cóclea, que é um principal órgão em relação à audição, porque dentro da cóclea que vai conseguir fazer toda a separação de frequências. Então, quando a gente fala, vamos resumir para ficar mais fácil, separar por letras. Então, é dentro da cóclea que faz essa leitura de letra. Só que quem faz essa leitura são células ciliadas. Então, são células parecidas com os nossos cílios dos olhos, bem pequenas, que ela faz a leitura. Então, cada célula tem uma função de ler essa informação. E aí, é aqui o ponto-chave que a gente quer chegar, que na cóclea que a gente precisa que ela esteja muito bem nutrida, né? Então, quando a gente tem alguma questão de audição, pode ser, né? Temos vários fatores, principalmente pelo envelhecimento. A gente já começa aí, né? A partir dos nossos 50 anos, nós já começamos a ter envelhecimento celular dentro dessa cóclea. Então, a gente pode ter uma perda auditiva causada por envelhecimento, que a gente chama de presbiacusia. Mas pode ter outros fatores também, né? Doenças associadas, traumatismos, podemos ter algum tipo de síndrome também que pode influenciar nessa questão da audição. Mas hoje nós queremos trazer algo que talvez você ainda não tenha pensado, que a sua alimentação, que está no seu prato, pode fazer totalmente diferença para a sua audição. Então já vamos começar com a primeira pergunta, né, para a nossa querida Letícia, de como que essa alimentação pode influenciar na saúde auditiva. Hoje ela impacta demais, né? E é um tema que está sendo muito explorado e pouco conhecido, justamente por isso o convite de estar aqui hoje. Porque olha só, a alimentação hoje ela tem sido muito industrializada. Tá? Então as pessoas não estão se alimentando com fibras, elas não comem legumes, verduras, é muito fast food, é muito industrializado, excesso de café, excesso de açúcar, excesso de gordura. Então tudo isso está relacionado com a sua saúde no sistema geral, mas muito também está ali. Hoje o excesso de zumbido, que é um tema assim que está muito em alta, as pessoas falam, olha, eu tô com muito zumbido no ouvido, muita coceira. O que é isso? Inflamação. E entrando nessa questão de inflamação, o que a gente pode pensar em relação a alimentos? Que alimentos podem nos ajudar a desinflamar? A primeira coisa é sair, né, ou então diminuir o excesso de açúcar.
olha só, o açúcar ele é inflamatório, certo? E aí as pessoas não tomam água. Então vamos aqui analisar uma situação, vamos fazer estamos ali com um labirinto, né? Nós temos um acesso, né, do nosso corpo ali, que passa esse sangue, essa artéria é uma única artéria que passa esse sangue, vai fazendo toda essa lubrificação para o labirinto, né, e toda essa saúde auditiva, e vamos colocar então que você come muita bobeira, industrializado, né? Então, se você não tem uma alimentação regrada, certo? Nós não estamos falando assim de ser uma pessoa, nossa, vamos ser certinho, vamos só comer coisas saudáveis, não é isso. A gente defende uma alimentação 80-20. No final de semana, você pode interagir, você pode comer uma comida legal, mas o que está acontecendo hoje, na era do fast food, é muita gordura, é muito sódio, tá? E isso altera extremamente, não só o ouvido, mas todo o seu organismo. Então, vamos lá. Então, o seu sangue, que tudo que você come, ele vai para a corrente sanguínea, quando está contaminado. Lembra o seu excesso de açúcar, sua alimentação errada. Então, o que ele faz? Ele vai bombear esse sangue contaminado para o seu ouvido. Sim. E aí, o que acontece? Muita coceira, tá? Então, esse zumbido muito alto que você tem sentido, aí você fala assim, olha, eu não sei o que está acontecendo, tá muito forte. O excesso de álcool também. Inclusive para quem sofre com labirinto, né? Que nós sabemos também que hoje o labirinto ele envelhece. Sim. E o que acontece? A pessoa ela toma álcool, ela bebe café muito, né? Ela faz abuso de tudo isso. Ela tem enxaqueca, dores de cabeça, tontura. Tá? Então ela fala assim, não, tem alguma coisa errada, não, eu tô com fraqueza, eu tô com... Não, isso não tô com vertigem. Né? E entrando na questão de alimentação, voltando à questão de açúcar, acho que é importante a gente falar que o açúcar não é só o açúcar que a gente coloca lá no nosso café, no nosso chá. Quais alimentos que têm alto teor de açúcar, vamos dizer assim? Massa. Carboidrato. Então, vamos lá. Uma bolacha recheada, né? Um pão, muita massa, muito macarrão, muito arroz, muito feijão. Mas arroz, feijão não faz bem? Sim, é perfeito, né? É o nosso prato principal aqui do Brasil. E assim, os dois combinados, eles dão super certo. Mas quanto você está comendo de tudo isso, né? Porque o que acontece? Você tem que ter no seu prato 50% de legumes e verdura, metade dele, a outras 25% arroz e feijão e o outro é proteína. Mas como que nós fazemos? O prato todo de carboidrato, um pouquinho ou quase nada, ou tem pessoas que não comem, tá? Legumes e verduras, nem almoço, nem janta, tá? E aí, e um pouquinho só de proteína, que é as carnes. Tá? Então, hoje, não tem proteína no seu organismo, não tem... Por quê? Porque hoje conta muito a saúde, ômega 3, rico em ômega 3, você precisa consumir carnes magras, ômega 3, que vem do peixe, do atum, da sardinha, né, de castanhas, os alimentos verdes escuros, que é brócolis, espinafre. Então, tudo isso vai contar, são antioxidantes. As pessoas não consomem uma fruta após o almoço. Vitamina C, né, que vai gerenciar todo o seu sistema imunológico. Então, uma laranja depois do almoço, ninguém chupa, uma mexerica. Então, assim, isso é muito importante. Conta muito a sua ingestão de fibras. Nós precisamos pelo menos de 3 porções ao dia de fibras. E tem pessoas que não comem nenhuma, entende? Você tem que ficar brigando, não tomam água. Sim. Que é o principal, né? Eu falo que a água é pro nosso corpo por completo. Isso. Né? E assim, a água, quando... nós somos compostos por 80% de água. Então, vamos lá, voltar lá pro nosso ouvido. Quando falta água no seu organismo, tá? E o que ele faz? A primeira coisa, ele não passa sede. Ele vai lá no seu intestino. Então, vamos lá, como que você faz para saber se você está tomando muita água ou pouca água? É o seu peso vezes 35. Essa é a quantidade que você precisa tomar diariamente para o seu corpo, suas células estarem nutridas. Então, olha só, então só para a gente retomar. Então, se eu tenho, sei lá, 100 quilos, eu tenho que fazer o cálculo vezes 35. Então, seriam 3 litros e 500 ml de água por dia. Exatamente. Okay. Tá? E não é assim, olha, eu não consigo. Não, as suas células precisam dessa água. Tá? Esse é o mínimo que nós precisamos tomar. É o básico, é o que ela precisa. Tá. Para poder funcionar corretamente. E aí, vamos lá. Então, você não toma tudo isso de água. Vamos lá, uma pessoa de 100 quilos não toma tudo isso de água. O que vai acontecer?
Depende, às vezes não tomam nenhum litro, porque tem pessoas que falam que não sentem sede, tá? Mas por que não sentem sede? Não tem o hábito de tomar água. Ela toma café, ela toma suco, Eu ela ia toma falar chá. agora, é importante que é água, gente, não é chá, não é café, né? Por mais eu amo café, né? Eu falo que onde eu vou eu tenho que ter meu cafezinho. Mas a gente não pode esquecer que é água, não é outra bebida, não é suco, não é suco de laranja, não é suco industrializado, né? E aí o que acontece? Quando você não toma água como você deveria, então vamos lá, você precisa de 3,5 litros de água numa Sim. pessoa de 100 quilos e ela tomou 1 litro, 1,5. O que acontece? O seu organismo ele não passa sede. Esse 1,5 litro que você tomou durante o dia, ele vai, faz todo esse sistema, faz essa lavagem, né? Vai essa purificação, toxinas com esse 1,5 litro e joga para o seu intestino. Só que ele precisou de 3,5 litros durante o dia. Você não consumiu. Muito pelo contrário, além de não consumir a quantidade ideal de água, você abusou do sódio, abusou do lanche, abusou do sal, produtos de condimentos, né? Com muito condimento. Então, o que acontece? Ele vai inchar, ele vai precisar de água, ele vai estar... E você não toma. Ele vai lá no seu intestino, pega aquela água suja, porque é o descarte do nosso organismo, das toxinas, metais pesados, né? Ele vai lá, pega aquela água suja e devolve para o seu organismo. Por isso tem muitas pessoas ressecadas, por isso tem muitas pessoas constipadas, porque não toma água como deveria. Tudo bem. O que acontece? Essa água suja vai ser lubrificado o corpo inteiro. Ele vai subir para onde? Fato. Tá? Para o ouvido também. E o que acontece? Inflamação, infecção, dores. O tempo inteiro o seu organismo está dando sinais que não está funcionando corretamente. E aí, entrando nessa questão de, além da ingestão de água, o que nós podemos fazer essa ingestão de alimentos ou hábitos, mudar esse hábito? Vamos entrar com uma dica para o pessoal. O que a gente pode fazer? A gente sabe que é muito corrido o nosso dia a dia, né? A gente, às vezes, não tem tempo para preparar uma refeição, ou, às vezes, come na rua, pede para entrega, delivery, enfim. Quais são as dicas que a gente poderia melhorar nossos hábitos? Nós atendemos lá no consultório muitas pessoas que almoçam em restaurante. Tá? Então, assim, não tem problema nenhum você almoçar em restaurante. Você precisa entender as suas escolhas. Como está o seu prato? É o que a gente falou. Vamos lá, coloca 50% de legumes e verduras no seu prato, um pouquinho de arroz, feijão. Priorize mais os cortes sem ser fritura, né? Porque, assim, os alimentos gordurosos, além de tudo isso, ele faz com que o seu sangue fique espesso. O seu sangue espesso, o que vai acontecer? Mais inflamação, justamente porque vai demorar muito para bombear esse sangue, tá? Então toda essa estrutura vai ficar comprometida. E aí vem, né? Eu acredito que você atende muitos casos assim, de muitas dores, muitas inflamações, né? Então, ligados inclusive ao AVC, ao infarto, justamente porque não bombeia tudo isso. Então, falta, né, essa audição, essa falta da audição, não é só por um problema cognitivo, muito pelo contrário, né? A gente está falando de fone de ouvido muito alto hoje, mas acima de tudo, a sua alimentação tem que ser de qualidade. Olha, vamos lá, eu tomo lá uma garrafa de café, 1 litro de café por dia. Vamos diminuir 3, vamos colocar 3 porções, café da manhã, um almoço, um jantar. Vamos começar a fracionar. É muito doce? Diminui o açúcar disso aí. Tá? O açúcar é altamente inflamável para todos os sistemas do seu corpo, entende? Então, assim, toma um pouco mais de água. Eu não consigo tomar 3 litros de água, mas você toma 1, toma 1,5, depois você toma 2. Vai fazendo com que a sua alimentação e a sua hidratação jogue ao seu favor. Tem muitas coisas hoje no nosso corpo que nós podemos sair da medicação. Sim. Hidratar isso, fazer... A gente pode ir para os alimentos naturais, né? A medicação natural, porque são os alimentos, né? Se a gente... Uma pergunta que todo mundo acho que quer saber. Se eu mudar meu hábito alimentar, começar a ingerir uns alimentos mais saudáveis, eu posso evitar uma perda de audição? Exatamente. Muito legal essa pergunta, porque tem pessoas que falam assim, ó, se eu mudar, cura. Depois que se instalou, não adianta mais. Você vai, assim, ajustar, vai diminuir o zumbido, vai diminuir o problema auditivo, mas não vai mais curar. Agora, o que nós estamos aqui, a intenção nossa hoje é fazer com que você previna uma futura doença do sistema auditivo.
tá? Que é toda essa configuração. Fazer escolhas melhores no seu prato para que você não precise depois correr atrás do prejuízo, que daí já se instalou. Sim. Aí é só tratamento, aí já aconteceu a lesão, porque assim, voltando lá na cóclea, que é o órgão principal, que acredito que é onde tem as células, né, ciliadas do nosso ouvido que precisam dessa nutrição para elas estar vivas, vamos dizer assim, porque a partir do momento que elas caem, elas não se regeneram mais. Então a gente chama de lesão coclear. Caiu, não se regenera igual os cílios dos nossos olhos, não nasce mais. E aí que a gente começa a cometer a perda auditiva, por causa dessa questão da falta de regeneração. Então a gente precisa estar consciente que nós temos que deixar elas saudáveis, além de fone de ouvido, que nem a Letícia falou, e outros fatores, mas a chave principal que hoje a gente quer trazer para você hoje é que a tua alimentação impacta diretamente na sua saúde auditiva e na sua saúde como geral, né? Exatamente. A inflamação, né, por si só, ela vai impactar no seu corpo, tá? Então, é como a gente tá sempre falando a mesma coisa. Hoje é muito comum as pessoas, elas falam assim, olha, eu vou precisar tomar, assim, uma cervejinha, um álcool, assim, pra dar uma relaxada. Mas toma álcool todo dia. Sim. Abusa da bebida alcoólica. Então, você acha assim, eu vou relaxar agora. Não, mas o que isso tá impactando no seu corpo? Você que tem um problema de labirinto, que já tem esse problema, já se instalou. Já tá? Então, quando você faz abuso do álcool, porque o que o álcool faz? Ele tira um pouco você da realidade, daquela, né, do seu sistema de equilíbrio. Mas você tem labirinto. Tá? Então, o que acontece? Ele faz toda a alteração. Toda alteração. E aí você tem dores de cabeça, enxaqueca. Eu tô com... labirintite? Não, quando fala que bebe demais lá, né? Ressaca. Não, você tem uma crise de labirintite, entende? Aí você tem que entrar com medicação, entrar com todo esse suporte profissional, mas aí você vai ficar o tempo inteiro dependente de um remédio, sendo que você precisa abaixar a sua ingestão alcoólica. Sim. Precisa baixar a sua ingestão de café, hiperatividade. Por que as pessoas estão aumentando demais o zumbido? Porque assim, você pode diminuir através da alimentação, né? Com a alimentação equilibrada. Aí, quando você faz o excesso de açúcar, que é o quê? Hiperatividade, o tempo inteiro o seu organismo em alerta, né? A falta de hidratação, o que ele faz? Ele estica, ele resseca dentro as paredes, as córneas, tudo isso que tem aqui dentro. O que ele faz? Ele resseca. Né? Isso mesmo. Então, o que é propriamente o zumbido? O que nós entendemos como zumbido? Nós recebemos muito em consultório. Então, para fazer, eu trato muito a parte de audição em si, né? Então, eu tenho recebido muito em consultório. A cada 10 pacientes que eu atendo, 8 têm zumbido, né? Então, o que é o zumbido? Que todo mundo fala, nossa, eu escuto faz tempo, parece. Zumbido é um barulho, um ruído, que pode ser apito, pode ser chiado, pode ser barulho de mar. Tem pessoas que falam que parece escutar vozes, música, tudo isso é um zumbido. E esse zumbido vem através do nosso cérebro, é o nosso cérebro que está dando um sinal que algo não está certo com o nosso corpo. Eu gosto de comparar com febre. Quando a gente tem uma febre, é porque a gente tem algum tipo de inflamação, infecção, vírus no nosso corpo, é um sinal de alerta. A febre não é a doença, não é a doença causadora, né? O zumbido não é uma doença, o zumbido é um sintoma que algo não está legal. 90% dos casos, o zumbido é devido à saúde auditiva. Algo não está certo na sua saúde auditiva, né? Que pode ser perda auditiva, pode ser os cristais que estão fora do lugar, vamos dizer assim, lá no labirinto. Então, nós precisamos investigar. E tem muitos estudos que comprovam que quando a gente faz a alteração de uma alimentação mais saudável, nosso zumbido, a percepção desse zumbido, ele diminui muito, né? Lógico, a gente tem que começar o tratamento, entender primeiro a causa desse zumbido, mas a gente precisa mudar a nossa alimentação. Tanto é que eu até falo para alguns pacientes, Letícia, quando você vê que tá com o teu zumbido lá em cima hoje, o que você comeu de diferente? Exatamente. Ou o que você comeu muito hoje? Começa a se analisar, ter essa percepção, porque básico, né? Laticínios, carboidratos,
me ajuda. O próprio álcool, ele acaba piorando, potencializando esse zumbido por todas essas causas que você trouxe. Isso. Né? E aí o que acontece? Nós temos lá na nossa clínica um mapeamento corporal e tem sido muito frequente, né? Se você puder passar para mim o vídeo, e aí eu vou falando sobre ele e aí eu vou explicando tudo isso que acontece lá no nosso acompanhamento, tá? Então, nós colocamos esses eletrodos nos pacientes e eu consigo mapear 78 sintomas, inclusive sobre também a sua saúde auditiva, tá? E o que acontece? É muita inflamação, é muita coceira no ouvido, tá? E aí você vai fazendo esse questionamento de alimentações. Ah, mas eu preciso parar de comer isso. Não, você não precisa. Você precisa cortar o excesso. Nós defendemos uma alimentação de qualidade, né? Então, quando nós fazemos esse mapeamento, que assim, graças a Deus tem sido um sucesso, nós somos assim pioneiro aqui em Maringá e região, trazendo esse subclínico, né? Preciso ir lá, olha, no próximo eu quero ir lá, preciso muito fazer esse mapeamento. Nós da área da nutrição estamos, assim, muito satisfeitos, né, com a tecnologia hoje, né, com a inteligência artificial que tem jogado muito a nosso favor, né? Então, o que acontece? Esse exame, ele veio para fazer com que eu consiga mapear e saber exatamente qual é o seu consumo, o que está acontecendo. Então, ele vamos lá, é um dedo duro. Ótimo! E aí eu falo, olha, você precisa baixar. Tá? Então, o que ele faz? Ele faz, o próprio sistema, ele faz o cálculo exatamente do que você precisa comer. Ah, porque todo mundo precisa de fibras, legumes, gordura, tá? É normal, o nosso organismo ele é equilibradíssimo. Nós que somos desequilibrados pelo o estilo de vida, pela correria do dia a dia, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Voltar ao equilíbrio, voltar para a cozinha e começar a cozinhar o nosso próprio alimento. Porque hoje, na era do fast food, é tudo muito rápido, é tudo muito barato, e aí só que é muito industrializado. E quem que tem pago esse preço? A sua saúde. Então, quer dizer, você fala assim, olha, mas eu não tenho mais tempo de cozinhar, eu não tenho mais tempo, eu tô muito cansada. Pessoal, eu sempre falo, e eu faço isso em casa, né? Então, nós preparamos, assim, o jantar, e aí eu faço a marmita do outro dia, né, para toda a minha família, para que eu possa ter o controle do que eles estão comendo durante o dia. Sim. Deixa eu aproveitar esse gancho. Se eu quiser, por exemplo, fazer um domingo todo a minha programação da semana, congelar alimentos, é mito que eu vou perder nutrientes nesse congelamento ou não? Não, é mito, porque quando você congela um alimento, você para o estado de decomposição, tá? Então você bloqueia. Agora, se você descongelar e congelar, aí sim, tá? Sim. Mas você fez e congelou, tirou só no momento do descongelamento e vai consumir, perfeito, tá? Então é uma dica muito boa, né? Para quem fala que é muito corrido, pega um dia da semana para você conseguir organizar, faz às vezes um cardápio, né? Junto com a tua ajuda, enfim, para buscar talvez os alimentos que são rápido e fácil de poder estar cozinhando, né? Que não demanda tanto tempo. A dica que eu dou, assim, que é o basicão, e eu faço isso em casa, porque é muito mais rápido, né? Então, você vai lá, coloca lá uma carne moída, um arroz, um feijão, coloca uma variedade de legumes, um dia você coloca lá uma abobrinha, um dia você coloca uma beterraba, um dia uma cenoura, entende? Faça lá duas carnes e faça fracionado, uma marmita um dia sim, um dia não, cada um vai repetindo isso, vai mudando os legumes, tá? É muito legal. E assim, quando você congela isso, você fala, mas eu vou comer alimento congelado? Não, pessoal, nós precisamos entender que a gente tem que ter uma outra estrutura hoje, voltar para o básico. A nossa proposta é que você volte a ser básica. Arroz, feijão, legume, verdura, comer bem. E olha, sabe aquele docinho? Eu não posso mais comer doce, não posso mais comer açúcar. Pode, nós defendemos, tá? Essa alimentação todos os dias. Um docinho, sabe aquela paçoquinha, delícia? Sim. Pode, você pode comer Eu vou entrar nessa. E o meu cafezinho, posso, né? Porque pra mim, né, foi muito pra mim. Eu tomo uma garrafa de café se deixar no dia, né?
Então, a gente sabe que tem que reduzir, mas não precisa tirar totalmente. Quando a gente pensa, às vezes, em dieta, em mudar a alimentação, a gente, eu vou cortar as coisas que eu mais gosto. Olha, eu ouço, assim, muitos pacientes chegando lá, olha, ontem eu comi tudo que eu devia, Pra começar porque hoje. eu vou chegar hoje, você vai cortar tudo, vocês vão tirar tudo de mim. Sim. Não, pessoal, não vai, entende? Não é essa a proposta. A nova alimentação hoje, dos tempos atuais, defende muito esse equilíbrio, tá? Você já se acostumou com o industrializado, você já acostumou com o lanche, você gosta daquela tranqueirinha, entende? Tá tudo bem. O que a gente precisa fazer? Fazer com que você tenha uma alimentação 80% mais saudável e, se permitir, aos finais de semana, um evento, fazer sim a sua refeição que você tanto gosta. Não é que seja proibido. Nós defendemos, mais uma vez, o equilíbrio. Você precisa estar com a sua alimentação equilibrada, entende? Quando você equilibra a sua alimentação, você equilibra o seu emocional, você equilibra até mesmo o seu estado mental. Tem muitas pessoas chegando no consultório extremamente irritadas, olha, depressivas, tá? Tomando remédios altamente controlados, e quando você vai fazer esse mapeamento que eu acabei de mostrar, o consumo de açúcar é muito elevado, tá? Então, quando a gente fala do açúcar, é hiperatividade, pessoas com TDAH. Hoje já está mais que comprovado que a insônia, o TDAH, com todo esse processo... Até o próprio autismo também, né? Exatamente. Nosso bate-papo está muito gostoso, mas para finalizar, quero te pedir umas dicas de alimentos, principais alimentos que a gente pode consumir para proteger a nossa audição. Voltando a falar das castanhas, assim, ó, oleaginosa. Sim. Você pode comer castanha, você pode comer chia, você pode comer amêndoa, tá? A gente tá falando assim de óleo, de gordura boa, atum. Hoje é muito mais fácil você pegar um brócolis, fazer um brócolis cozido, entende? Fazer uma salada de couve. Por que não? Sim. Tá? É gostoso. Cuidado com o tempero, alho, sal e limão. É tudo que você precisa numa salada. Tá? Tira aquele... Não sei se eu posso falar, o sazãozinho. Tira aquele... Não pode. Que dá aquele gostinho, né? Que a gente não é coloca amor. umas especiarias, né? Não é amor. Vai para um tempero de ervas, Sim. tá, pessoal? Que vai te dar muito mais sabor, vai devolver aquele sabor vai tirar a química, porque nós temos papilas degustativas, tá? Então está totalmente ligado ao sabor que você sente. Sim. Nossa, mas esse gosto aqui é muito ruim, é muito aguado. Mas por quê? Porque está extremamente impregnado, tá? Pela indústria. Então, a dica que eu dou, desembrulhe menos, descasque mais. Perfeito. Letícia, muito obrigada. Foi maravilhoso o nosso encontro, eu adorei. Foi um prazer recebê-la aqui. Um prazer é todo meu, né? Tá estreando isso ao seu lado. Poxa, muito obrigada pelo convite. Obrigada. E vamos lá, quero pedir para você deixar os comentários pra gente, até outros temas que você queira ver aqui no programa ou dúvidas que ficou desse programa, por favor, nos mande, que a gente vai responder com todo carinho. Então comece a nos seguir nas nossas redes sociais, no YouTube, manda para todo mundo e eu te aguardo no próximo programa. Um beijo, obrigada!